Plutão em trânsito pela quinta casa. Quinta casa. A quinta casa está largamente associada com a expressão, a criatividade, hobbies e atividades de lazer, filhos e romances. Plutão em trânsito através da quinta casa afetará qualquer uma dessas áreas. A parte que anseia dar expressão externa concreta a nossos pensamentos, sentimentos e imaginação individuais ganha ímpeto nesse momento. Podemos descobrir um novo interesse, hobby ou atividade recreativa com o qual nos envolvemos intensamente, algumas vezes até o ponto de obsessão. Se já temos uma válvula de escape criativa, podemos mudar de um meio de expressão para outro. Por outro lado, se até agora a criatividade foi algo que não nos interessou, pode tornar-se uma das nossas maiores preocupações. Sob esse trânsito, entretanto, qualquer forma de atividade criativa provavelmente só será realizada com muito esforço ou depois de muitas negociações, e teremos de confrontar bloqueios e complexos psicológicos que se interpõem no caminho da nossa expressão livre. Essas dificuldades e bloqueios podem frequentemente remontar aos tipos de mensagens que recebíamos em relação à validade e ao valor daquilo que criávamos ou exprimíamos quando crianças. O psicólogo Erik Erikson assinalou que a questão crucial de desenvolvimento entre as idades de 2 a 4 anos era autonomia versus vergonha e dúvida. Durante essa fase da vida, aquilo que os freudianos chamam de fase anal. Ou desenvolvemos uma noção positiva de poder, autonomia e eficiência, ou passamos a acreditar que somos indecentes, maus e sujos. O sentimento de que temos a oferecer ao mundo é inadequado ou inaceitável. É nessa época que aprendemos a ir ao banheiro, e isso é algo diretamente relacionado com as questões que mais tarde surgem em torno da criatividade. Quando éramos crianças, não sentíamos que nossas fezes eram incrementos indecentes ou sujos. Ao contrário, tínhamos orgulho daquilo que nosso corpo estava criando. Mas, na realidade, fomos condicionados a acreditar que há algo sujo ou errado com as fezes. Nossas primeiras criações. E isso pode estabelecer um padrão de sentimentos de inadequação ou vergonha em relação a qualquer coisa que tentamos criar mais tarde na vida. Quando Plutão transita pela quinta casa, traumas e problemas não resolvidos desse estágio do desenvolvimento voltam à superfície. No processo de expressão de nós mesmos, compreendamos ou não, conscientemente sentimos como se o rosto zangado de nossa mãe ou de um pai controlador estivesse vigiando o que estamos tentando realizar durante esse período. Para libertarmos nossa criatividade, temos que lutar contra essa figura. Mesmo se tivermos conseguido passar pelo estágio anal e pelo aprendizado de ir ao banheiro, sem muitos prejuízos para a nossa noção de valor próprio e autoestima, Plutão em trânsito na quinta casa pode ainda ativar dificuldades psicológicas quando tentamos expressar nossa individualidade e criatividade. Podemos ficar tão preocupados com a forma pela qual os outros verão nossas criações
que inibiremos o fluxo livre de nossa expressão. Quando Plutão está transitando pela quinta casa, questões de poder também complicam atividades criativas, especialmente se estivermos ligados a projetos que envolvam outras pessoas. Se nossa noção de valor e de identidade estiver muito ligada com o trabalho que estamos realizando, insistiremos para que este seja feito à nossa maneira. E não será fácil nos ajustarmos à maneira pela qual as outras pessoas pensam que as coisas deveriam ser encaminhadas. Foi esse o caso de um diretor de cinema que me procurou para uma leitura de sua carta quando Plutão em trânsito estava em conjunção com o seu Marte na quinta casa. Ele se prendia tão veementemente à sua compreensão individual do filme que estava dirigindo, que acabou se desentendendo numa violenta discussão com o produtor, que não concordava com a sua interpretação. Sem disposição para ceder ou alterar seu ponto de vista, ele preferiu desistir de seu contrato. Desistiu de seu trabalho a ter que comprometer suas opiniões. Mais tarde, ele acabou compreendendo que a intensidade de suas convicções tinha origem do garotinho que havia em seu interior, que ainda estava contestando a autoridade a qual seu pai dominador o havia sujeitado durante a infância. Problemas com a autoexpressão criativa que ocorrem quando Plutão transita pela quinta casa são úteis para expor padrões inconscientes e problemas não resolvidos do início de nossa vida e nos dão a oportunidade de resolvê-los. Filhos, extensões criativas do eu, também vêm sob os auspícios da quinta casa. E Plutão em trânsito, através dessa casa, pode afetar essa esfera de muitas maneiras diferentes. O nascimento de uma criança durante esse trânsito assumirá uma significação especial, indicando a morte de uma fase da nossa vida e o início de outra. Pode acontecer que seja o primeiro filho, fazendo-nos penetrar no mundo dos que já são pais. Uma criança nascida quando Plutão está transitando pela nossa casa 5, normalmente terá Plutão, Escorpião ou a casa 8 fortes na sua carta natal. Ou a sinastria entre a nossa carta natal e a criança enfatizará essas áreas. De alguma forma, o filho exercerá sobre nós uma influência plutônica, forçando-nos a ajustarmos de importância em nossa vida. Uma mulher grávida, na época em que Plutão está transitando pela sua quinta casa, precisa de cuidados especiais. Em alguns casos, Plutão movimentando-se através dessa área indica abortos espontâneos ou provocados, ou crianças que nascem mortas, acontecimentos que exigem um período de lamentação, da mesma forma que em qualquer perda ou morte. Em alguns poucos casos que pude observar, o trânsito desse planeta através da quinta casa coincide com a morte de um filho ou filha. Uma mulher com Plutão em trânsito em conjunção com o Sol na quinta casa perdeu seu bebê de 8 meses, vitimado por uma doença. E a culpa e a angústia que sofreu subsequentemente levou-a a procurar um aconselhamento especializado. Por sua vez, forneceu-lhe um ponto de entrada para uma reavaliação psicológica muito intensa e completa a respeito de si mesma, de seu casamento e da vida como um todo. Quando Plutão transita pela quinta casa, nossos filhos podem ter problemas ao viver uma crise, e suas experiências podem nos apresentar desafios e lições importantes. O tipo de problemas que eles estão enfrentando depende muito de sua idade durante o período em que temos esse trânsito.
Em um grande número de casos, Plutão em trânsito na quinta casa da carta dos pais ocorreu quando um filho estava atravessando a puberdade e o despertar da sexualidade. Mas também tenho visto esse trânsito em sincronia com o casamento, o divórcio ou experiências de mudança de vida de outros tipos. Pode ser excepcionalmente difícil o relacionamento com nossos filhos durante esse período e, entretanto, Plutão sugere aqui que tenhamos algo a aprender com as coisas pelas quais eles estão passando. Intensas lutas pelo poder entre pais e filhos são uma manifestação comum desse trânsito. Nessa época, alguns filhos podem necessitar de uma ruptura radical com os pais, para que possam estabelecer mais claramente sua identidade independente. Se tentarmos, nesse ponto, controlar em excesso nossos filhos, podem surgir muitos problemas. Normalmente tentamos controlá-los porque temos medo de que, se ficarem por sua própria conta, eles poderão fazer mal a si mesmos ou ameaçar a nossa noção do que é seguro, certo ou apropriado. Precisamos aceitar, entretanto, que em nome do crescimento e do desenvolvimento, eles podem precisar passar por certas experiências e que não podemos ou não devemos impedi-los disso. Também sobre esse trânsito, problemas não resolvidos com nossos pais podem voltar à tona através de problemas que temos com nossos filhos. Se, por exemplo, brigávamos com nossos pais por maior liberdade e autonomia, podemos descobrir que nossos filhos estão brigando conosco pelos mesmos motivos. Ou, se não nos sentíamos amados pelos nossos pais, podemos nos descobrir com medo de que um de nossos filhos não nos ame. Ou mesmo ficar preocupado com a ideia de que não amamos o suficiente esse filho. Seja qual for a casa pela qual Plutão estiver transitando, padrões e problemas do início de nossa vida reaparecem de uma forma superficialmente disfarçada. É como se Plutão estivesse nos dizendo: você não resolveu esse problema antes, aqui está ele novamente para ser trabalhado. A quinta casa também se relaciona com o sexo e romance. E Plutão em trânsito por ela atingirá essa esfera da vida. Alguém com quem nos envolvemos pode ter Plutão, Escorpião ou a oitava casa fortes na carta natal, ou os interaspectos das duas cartas acentuam esses pontos. Durante esse período, um relacionamento amoroso nos modificará de maneira profunda. Provavelmente, os envolvimentos serão intensos, apaixonados e complexos. Pode ser que haja necessidade de serem mantidos em segredo ou que sejam entremeados de lutas por poder, intrigas, traições e ciúmes. Ligações formadas frequentemente reativarão a criança machucada ou amuada do nosso passado, que ainda tenta fazer com que os pais a amem da maneira que necessitávamos. Descobrimos dentro de nós a criança raivosa ou a fera, e dessa forma são apresentadas como uma oportunidade de explorarmos e resolvermos complexos infantis remanescentes. Plutão em trânsito pela quinta casa pode também coincidir com o primeiro despertar de nossa paixão sexual. Ou esse trânsito pode fazer ressurgir nossa energia sexual depois de um longo período de passividade. Entretanto, apesar de Plutão nessa casa muitas vezes despertar a sexualidade, também pode manifestar-se na forma de bloqueios sexuais temporários ou de mudanças na natureza de nossa expressão sexual. Nesse momento, algumas pessoas optam por transmutar seus desejos libidinosos através de válvulas de escape criativas ou atividades físicas, como o esporte.